dia a todos. É um prazer retornar ao 16º andar para dar sequência ao nosso curso de atualização permanente. Lembrando mais uma vez que este evento é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura e com apoio da APAMAGES, que faz a filmagem para que tenhamos condições de passar a transmissão para os nossos colegas que estão no 17º andar. Para esse evento tivemos 393 inscrições, portanto não só na sala presencial, mas também no 17º com a transmissão videoconferência. Eu tenho o prazer de anunciar para o nosso evento de hoje o juiz Hamid Sharaf Bedini Júnior. Ele, quando da divulgação do nosso evento, era juiz auxiliar da Corregedoria e hoje é juiz assessor do presidente do Tribunal de Justiça, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor de Direito Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na GVO, autor de livros e artigos jurídicos. O tema é um tema importantíssimo, um tema que está em voga, vinculado não só ao direito civil, mas também ao Código de Defesa do Consumidor, sob o título Os Contratos e a Onerosidade Excessiva, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Também à mesa nós contamos com a presença do Dr. José Maria Câmara Júnior, um dos organizadores do curso pela Escola Paulista da Magistratura e juiz da 11ª Vara da Família e das Sucessões. Sem maiores delongas, tenho o prazer de passar a palavra ao Dr. Hamid. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de registrar a minha renovada satisfação de participar de um curso organizado pela escola, pelo Tribunal de Justiça, pela APAMAGES, e verificar que evoluímos todos quando podemos desenvolver cursos desta relevância para trocarmos impressões sobre as questões jurídicas que ocupam o nosso dia a dia, o nosso estudo, enfim, a nossa vida profissional. Eu tenho essa impressão de que o tribunal se engrandece a cada vez que esses cursos são organizados e são oferecidos, seja para nós, funcionários e juízes do tribunal, e também para estudantes e advogados que, por acaso, possam interagir conosco. Esse prazer, essa satisfação se renova quando posso participar de um curso organizado pelos meus amigos, colegas, Wilson Miranda, José Maria Câmara Júnior, que é certeza do sucesso dos cursos anteriores. Dito isso, das aulas anteriores, dito isso, eu vou passar ao tema de que devo tratar, com a expectativa de não diminuir o brilho dos meus antecessores e dos palestrantes que virão pela frente. O tema de que vou me ocupar é um tema que envolve uma questão antiga do Tribunal de Justiça e da Justiça como um todo, que é a questão da primeiro chamada teoria da imprevisão. Esse é o nome que costuma sinalizar o assunto de que eu vou tratar, embora a utilização dessa expressão, teoria de imprevisão, não seja uma expressão 100% adequada. Desde séculos, sempre se preocupou no mundo do contrato com a manutenção do seu equilíbrio. O tema dessa exposição passa por essa questão, a manutenção do equilíbrio contratual. Isso vem desde o direito romano, a partir da ideia, não vou me alongar na abordagem histórica, embora eu sinta a necessidade de fazer essa breve introdução sobre esse aspecto. Quando o tema vem para a doutrina, ele vem pela utilização da expressão cláusulas rebus sic stantibus, que quer dizer o seguinte: quando duas pessoas celebram um contrato, quando o contrato é celebrado, há um equilíbrio, se deseja que haja um equilíbrio original entre as prestações. Eles nasçam de modo equilibrado. O contrato nasça de modo equilibrado. E essa expressão, cláusula rebus sic stantibus, pretendeu dizer que esse equilíbrio se manteria se as condições que envolvem a negociação não se alterassem. Ou seja,
o contrato se manteria equilibrado se as condições externas a ele também se mantivessem. Se o preço das coisas não se alterasse, se as condições do equilíbrio contratual fossem a mesma, o contrato se manteria equilibrado. Se essas condições externas se modificassem, haveria de se estabelecer o reequilíbrio dessas prestações. Essa é a origem do tema de que vamos chegar em breve. Bom, as primeiras teorias que enfrentaram esse tema são as chamadas teorias da base subjetiva. Isso se transporta para o direito civil à luz da afirmação de que as pessoas que contratavam haviam de prever determinados resultados. Quer dizer, o equilíbrio ficaria atribuído àquilo que as partes puderam prever para o futuro. Por isso é que essa teoria, que vem de autores alemães, Wertmann, Jost, eles vão pensar num equilíbrio que dependa da projeção individual dos contratantes. Por isso é que ela chama teoria da base, eu vou denominar teoria da base subjetiva. Se você deixou de prever, era possível reequilibrar. Seria possível reequilibrar. Acontece que essa teoria recebeu muitas críticas, porque, como todos os elementos subjetivos das relações jurídicas, você acaba ficando sempre na dependência daquilo que individualmente alguém pensou ou não pensou. E aí se vai adotar, se vai atingir a chamada teoria da base objetiva do contrato, que vem de Karl Lares, um jurista alemão, que vai procurar usar os mesmos elementos da teoria anterior, tirando esse caráter subjetivo. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, esse equilíbrio que o contrato deve ter não pode depender daquilo que as pessoas que contrataram previram ou não previram. E, portanto, ele vai fazer uma afirmação mais incisiva e vai dizer: olha, a previsibilidade não é de quem contratou, a previsibilidade é do fato. A previsibilidade é analisada por qualquer homem médio, está fora da previsibilidade do próprio contratante. Aquele fato para o homem médio era previsível, e se aquele fato ocorresse, ele provocaria o desequilíbrio do contrato. Se você disser que essa previsibilidade era vista pelo homem médio como algo que ocorreria, esse fato era previsível ao homem médio, ele não podia gerar a obrigação de rever as bases do contrato. O contrato ficaria como estava. Essas teorias, que são extremamente acadêmicas e de valor histórico, estão conectadas com uma outra abordagem que eu preciso fazer. Peço desculpa pela introdução acadêmica que estou fazendo, mas eu preciso dela, que é a seguinte: quando você estuda o direito dos contratos, quando você estudava o direito dos contratos, você ficava o tempo todo discutindo o que se chama autonomia da vontade. Você ouvia que o contrato era celebrado porque a vontade era livre. Mentira, mas eles diziam isso. A vontade é livre, e porque a vontade é livre, você faz um contrato. E porque você faz o contrato com base na sua vontade livre, depois que você faz o contrato, você tem que cumprir. A força obrigatória do contrato decorre, portanto, da suposição de que a vontade é livre e as partes são iguais. Duas mentiras clássicas. As partes não são iguais e a vontade não é tão livre assim. Às vezes é, às vezes não é. Eu sempre dou esse exemplo, mas para mostrar que a sua vontade não é tão livre assim, eu pago um doce para quem conseguir falar com a sua operadora de celular e terminar até o final da manhã o seu contrato. Você não consegue fazer isso, porque depois você se vincula, você não se desvincula livremente. Então,
há uma série de restrições à ideia de que a vontade é livre e as partes são iguais. Mas era assim que o direito era construído, era assim que o direito era pensado no campo dos contratos. Muito bem. A partir, sobretudo, do século passado, eu creio que da segunda metade do século passado, 1950 para cá, se compreende que porque a vontade não é tão igual entre as pessoas, nem é tão livre assim, o direito contratual precisa ser iluminado por outros princípios, outros valores. Sobretudo 3 princípios que vão ser muito usados na exposição da excessiva onerosidade, que são os chamados princípios modernos, princípios contemporâneos do direito contratual, que de certo modo mitigam, diminuem a importância da vontade no campo do contrato. Eu não vou dizer aqui, nem ninguém vai dizer nunca, que a vontade não seja importante no contrato, não é isso. É apenas a afirmação de que a vontade não é tudo no campo dos contratos, pelo menos desde a metade do século passado. Não é uma novidade que vai ser dita aqui. O contrato passou a ser regido por 3 princípios modernos. 2 estão no Código Civil. Os artigos 421 e 422 vão consagrar a boa-fé objetiva e a função social do contrato como princípios modernos. Grosso modo, vamos dizer o seguinte: o contrato repercute no mundo social, na vida da sociedade. Por isso, se você quiser celebrar um contrato, é preciso que você não perca de vista os reflexos sociais que o contrato tem. E entre esses reflexos sociais, há várias tendências relativas à onerosidade excessiva. Por exemplo, o equilíbrio das relações contratuais não é algo que interesse apenas aos contratantes, mas interessa à sociedade como um todo. Basta pensar que a sociedade brasileira, queiramos ou não, é regida pelos princípios da solidariedade, da proteção da dignidade humana, expostas no texto constitucional, que não é pouco. Então, há que haver solidariedade para que o equilíbrio dos contratos entre as pessoas se estabeleça, se preserve. O princípio da boa-fé objetiva, a seu turno, no artigo 422, quer exigir que as pessoas ajam na relação contratual como seres humanos ideais, seres humanos probos, éticos, corretos. Parece coisa religiosa, mas não é disso que eu estou tratando, é do texto constitucional. A Constituição exige que você preserve a dignidade do seu contratante, a liberdade do seu contratante, os direitos do contratante. Exige que você haja com eticidade. Por exemplo, diga que você está vendendo um carro que indica 30 mil quilômetros, mas que na verdade o odômetro já rodou 2 vezes. Você tem que dizer isso. Porque isso faz parte do padrão ético de comportamento que se vai exigir de uma sociedade idealizada. Porque a boa-fé objetiva, ninguém aqui acredita que a partir de agora todo mundo vai fazer isso. O que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é que o direito vai exigir que esse comportamento seja seguido. Por isso é que está no plano da boa-fé objetiva. Na Alemanha, por exemplo, eles discutem se integra ou não a boa-fé objetiva o dever do contratante de dizer para o outro que ele está fazendo um péssimo negócio. A outra questão que decorre daí é o terceiro princípio. Esse terceiro princípio não veio para o Código Civil. Pelo menos não veio de modo expresso. Mas não faz mal. Porque quem estuda o direito civil, quem estuda o direito privado de modo geral, tem que saber que todo direito civil, todo direito privado é oriundo, é instruído, é afirmado a partir, eu insisto, da Constituição Federal, os valores da Constituição Federal. E o princípio da igualdade contratual, que eu prefiro pensar o princípio do equilíbrio contratual, porque na verdade acho, já vou dizer isso daqui a pouquinho, que o princípio do equilíbrio contratual é mais do que a igualdade do valor das prestações. Esse debate vai ser ocupado pelas análises doutrinárias muito rapidamente, mas eu diria,
que o princípio do equilíbrio contratual é o terceiro princípio moderno do direito contratual. Quer dizer, você precisa analisar o contrato certo de que as partes têm que manter o contrato em equilíbrio, que uma parte não pode extrair da outra vantagens desproporcionais. Alguma vantagem até pode tirar mesmo, porque não dá para ficar mudando o contrato a todo tempo, mas ela não pode ser desproporcional. Então, usar a expressão pacta sunt servanda o tempo todo não pode. Um estudioso do direito preocupado com os tempos atuais do direito contratual não pode usar a pacta sunt servanda para nunca alterar o equilíbrio dos contratos. Não quero dizer com isso que acabou o princípio do pacta sunt servanda, não, seria uma bobagem federal, não é isso. Mas é preciso usar o tema do equilíbrio contratual como algo que vai instruir a análise dos contratos. E é disso que nós vamos falar. É do princípio do equilíbrio contratual. Até agora o que eu queria registrar é o seguinte: a visão de que as vontades podem fazer com o contrato que elas bem entenderem não é mais uma verdade absoluta no direito privado. Tem que raciocinar conjugando tudo isso: vontade, princípios contratuais contemporâneos. Tem que buscar um equilíbrio entre esses valores todos. Isso vem transportado para o Código Civil, e agora diretamente no texto, para quem gosta do direito positivo, no Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 trouxe para o sistema essa tal teoria da imprevisão. Ainda muitos autores falam da teoria da imprevisão, mas acho que o melhor nome que ela tem em direito atual é a teoria da alteração das circunstâncias. Na Itália, em Portugal, no mundo inteiro, no Brasil, os autores mais recentes também passam a usar essa expressão. Quando você vai falar na teoria da imprevisão, na teoria da revisão contratual, na teoria da onerosidade excessiva, o que você tem é a análise de que as circunstâncias que existiam no tempo do contrato mudaram. E por isso o contrato tem que ser reequilibrado. Eu vou dar de barato que o reequilíbrio estabelecido pela vontade das partes não é nosso tema. Porque se as partes refizerem o equilíbrio, nós não precisamos intervir no contrato. Podemos estimular os movimentos de conciliação. Mas o nosso problema é quando as partes não se ajustam espontaneamente para reequilibrar o contrato. Onde é que a gente vai ter base legal para fazer isso? E, na minha maneira de ver, nós devemos fazer a nossa troca de ideias partindo da regra geral para a regra especial. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos examinar o texto no Código Civil para finalizarmos examinando o artigo 6º, número 5 do Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo o que nós vamos ver primeiro dessa teoria de alteração de circunstâncias, a teoria da onerosidade excessiva, diz respeito ao que todos conhecem como teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, mas para os iguais. O que eu quero dizer que vou tratar desse tema me referindo aos iguais? Eu quero dizer com isso que eu vou me preocupar em dizer que essas regras sobre as quais nós vamos desenvolver os requisitos da teoria da onerosidade excessiva são usadas quando houver um equilíbrio econômico entre os contratantes. O Código Civil pensou num contrato feito entre partes paritárias, partes equilibradas. Ele não pensou em partes desequilibradas, como ele vai pensar, ou como ele tinha pensado na relação do consumo. Então, essas regras de que eu vou tratar não dependem de que uma parte seja economicamente ou tecnicamente superior à outra, nem que haja vulnerabilidade. São relações entre iguais. É a venda do seu carro para o seu vizinho, a venda do seu imóvel para o interessado, a relação entre iguais. E o legislador refletiu primeiro
essa ideia no artigo 478 do Código Civil, 478 a 480. Então, as primeiras regras que você vai ter para tratar da onerosidade excessiva estão num pedaço do direito contratual que disciplinou o fim do contrato, a extinção do contrato. Ele só pensou na teoria da onerosidade excessiva refletindo sobre a resolução do contrato. Na verdade, ele importou o artigo 1600 e alguma coisa do Código Italiano, que tem uma redação praticamente igual a essa do artigo 478 do Código Civil, que diz mais ou menos o seguinte: se na hora de cumprir o contrato, se no cumprimento do contrato de execução, eu estou reproduzindo mais ou menos o que está no texto, de execução continuada ou deferida, surgirem fatos extraordinários e imprevisíveis que causem uma excessiva vantagem para um contra o outro, o contrato pode ser resolvido. Pode ser resolvido. Vamos partir disso. E vamos começar, na verdade, pela questão mais controvertida desse artigo. Para o legislador de 2002, que na verdade é o legislador de 1970, 69 para ser mais específico, portanto o legislador de 40 anos atrás, e para o legislador italiano e a doutrina dividida até hoje na Itália, depois de quase 80 anos de Código Italiano, se houver um equilíbrio com essas características aí, fato imprevisível e extraordinário, vantagem excessiva de um contra o outro, a solução, e a única solução, é desfazer o contrato. Resolução é a expressão que significa desfazimento. Desfazimento do contrato. Na verdade quer dizer desfazimento por inadimplemento. Não é bem o caso, mas é quase. Aí você veja, se você seguir a literalidade do artigo 478, quando o seu contrato ficar desequilibrado, você tem que desfazer o contrato. A interpretação desse texto não permitiria, e não permite para muitos autores brasileiros, até hoje, que você queira reequilibrar. Não permite. Só permite resolução. A escola da USP, o direito privado da Universidade de São Paulo, lá de São Francisco, tem posição majoritária, acho que salvo o professor Cláudio Godoy, que é dessa casa, tem posição diferente, mas as outras posições doutrinárias são de que só pode resolver. Se desequilibrar, não pode reequilibrar. Bom, vamos pensar no seguinte: o código, em vários lugares, sugere o reequilíbrio. Em vários. Chutando. Lá no artigo 142, quando ele fala do erro, eu já vou falar da diferença entre as causas de desequilíbrio originárias e essa que a gente está tratando, mas quando ela tem um desequilíbrio originário do erro, o artigo 142, se a memória não me trai, fala que é possível reequilibrar. No artigo 157, que é o da lesão, também há, no parágrafo 1º ou 2º, fala na possibilidade de reequilibrar. Os negócios jurídicos anuláveis, portanto, que tem um vício originário, podem ser confirmados. E o princípio da conservação do contrato é um princípio. Nós não queremos que os contratos acabem no meio, nós queremos que os contratos vão até o fim, que as partes satisfaçam o seu interesse. Então, do ponto de vista principiológico, do ponto de vista da finalidade, muito mais útil a função social do contrato, que em vez de se desfazer o contrato, ele seja preservado. E aí vem o argumento de que todos nós gostamos, mas que quem estuda direito tem um pouco de vergonha de falar. Quem pode mais, pode menos. Se eu posso pedir a resolução do contrato, por que eu não posso pedir o reequilíbrio? Se eu posso pedir para parar, porque eu estou sendo prejudicado, por que eu não posso pedir o reequilíbrio? Então, sem usar um argumento que eu vou usar daqui a pouquinho, mas que tem que ser criticado, eu diria que, ao afirmar que a solução, quando houver excessiva onerosidade com vantagem de um contra o outro, é resolver, não pode ser só essa. Tem que haver a possibilidade da revisão. A doutrina brasileira é amplamente majoritária nesse sentido. Amplamente.
Na Itália, eles costumam citar o exemplo italiano e dizer que lá não pode. Não é bem assim. A doutrina é muito dividida e a jurisprudência dá sinais de que vai aplicar a revisão para esses casos iguais aos nossos. Além do que, lá no direito italiano tem vários lugares esparsos em que a revisão é permitida na teoria da onerosidade excessiva. Então, esse argumento é um argumento de terror. Pode adotar a teoria da revisão. Quem quiser examinar, vai ver o Renan Lotufo, o desembargador Emílio Zuliani, na página da seção de direito privado do nosso site, TJ, tem um artigo que ele sustenta isso. Os especialistas todos que escreveram sobre isso afirmam categoricamente a possibilidade também da revisão, de modo que vamos partir da convicção de que, se houver um contrato que nasceu equilibrado e depois se desequilibrou, o juiz pode intervir para reequilibrar. Faltam dois argumentos legalistas. O primeiro é que nós vamos ver daqui a pouco, que a teoria da onerosidade excessiva não aparece só no artigo 478, ele vai aparecer também no artigo 317 do Código Civil. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. O artigo 317 do Código Civil está no pagamento, e ele diz, de modo geral, o seguinte: qualquer obrigação que se desequilibrar na hora do pagamento pode ser reequilibrada. O artigo 317 não fala em resolução e desfazimento, ele fala no reequilíbrio. Então, se você não quiser usar o artigo 478, já vou lhe dizer que o 317 permite. Para quem gosta da legalidade, o artigo 317 permite. E vou mais longe. O artigo 479 e o 480 permite o reequilíbrio a ser proposto pela parte que tem vantagem. Quer dizer, se você combinou um fornecimento mensal de um determinado produto, 479, e de repente você está vendendo o produto por 10, e um fato extraordinário, superveniente que surgiu fez ele valer 3, você pode chegar na contestação, o sujeito falou: ó, você está me obrigando a pagar 10, mas eu posso comprar esse produto no mercado por 3. Parece que teve uma guerra no Oriente Médio, não dá para dizer que isso seja fato previsível, mas vamos imaginar que esse fato desequilibrou o valor do combustível, jogou lá para baixo. Isso não vai acontecer nunca, mas vamos imaginar que os Estados Unidos invadiram um país qualquer para vender gasolina para eles. E se eles fizerem isso, eles jogam o petróleo lá para baixo. O desequilíbrio vai fazer você vender por 10 o que vale 3. Você continua exigindo 10. Aí o sujeito que está pagando 10 entra com uma ação e diz assim: olha, eu não vou continuar pagando 10, vale 3. Esse artigo 479 permite que você, vendedor que está ganhando, entre e diga: eu aceito vender por 3. Agora o outro não pode entrar direto e dizer: eu quero pagar 3, você está pedindo 10. Não teria sentido. Haveria um desequilíbrio, um tratamento desigual entre as partes contratuais. Quer dizer, o lesado, além de lesado, não tem direito de pedir o reequilíbrio, tem que se desfazer do contrato. Ele teria, como diz o autor que escreveu recentemente, o professor José de Oliveira Ascensão, que é português, mas escreveu sobre esse artigo brasileiro, ele diz: seria dupla punição. Além de pagar mais caro, não pode reequilibrar o contrato, só pode desfazer o contrato, que não é interesse dele. O interesse dele é pagar o preço justo. Então, esses artigos 317 e 479 bastam para você acreditar que, para a hipótese de onerosidade excessiva, pode haver não a resolução, mas o reequilíbrio. Não é preciso só isso, é preciso encontrar o preenchimento dos requisitos do artigo 478. Quais são os requisitos? Os requisitos estão no texto, menos um que eu falo no final. Os requisitos são os seguintes. O artigo 478 começa dizendo assim: contrato de execução continuada ou diferida. Você, com toda razão, vai pensar: pô, mas por que essa restrição? Vamos ver o que é o contrato de execução continuada ou diferida. Essa expressão execução diferida, ela não tinha sido introduzida no sistema brasileiro até o Código Civil. Ela era um critério classificatório menor para os autores antigos, os autores clássicos.
Mas ela também veio do direito italiano, e ela quer dizer o seguinte: na execução continuada, você tem um contrato em que a cada X tempo as duas partes renovam a troca de prestações. Aluguel. Você garante o uso do seu imóvel para o seu inquilino um mês e ele paga todo mês. Todo mês você dá o uso, todo mês ele paga. A sua conta de luz, todo mês a companhia fornece luz, todo mês você paga. São contratos continuados porque o período de prestação e contraprestação se renova periodicamente. De execução diferida, tem uma aproximação, porque também no contrato de execução diferida, o contrato nasce e uma ou as duas prestações serão entregues no futuro. Por exemplo, eu combino com você a compra do seu carro, mas a gente marca a data para eu te dar o dinheiro e você me entregar o carro. Daqui uma semana. A gente faz um contrato escrito dizendo que daqui uma semana você me dá o carro e te dá o dinheiro. Nós fizemos o contrato nascer hoje, está aperfeiçoado. Só falta cumprir. A entrega do carro vai ser dada daqui a uma semana. O que isso quer dizer? Que nós diferimos o pagamento das prestações correspondentes. Diferimos. Isso tem um significado importante aqui. Por que o legislador usa a expressão execução continuada e execução diferida? Porque ele quer dizer que você, quando aperfeiçoou o contrato, avaliou as duas prestações e elas estavam equilibradas. Só que na hora que você foi entregar, passou um tempo, surgiu um fato qualquer que desequilibrou a prestação. Por exemplo, em 99, isso todo mundo vai lembrar, você combinou pagar $1 no futuro uma determinada mercadoria, surgiu uma alteração da política da moeda estrangeira no Brasil e houve uma oscilação grande que fez um desequilíbrio surgir. Então, o que é importante você entender é que para aplicar a teoria da onerosidade excessiva, é preciso que entre o momento em que o contrato é feito e o momento em que o contrato é celebrado, é cumprido, passou o tempo e surgiu um fato, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que desequilibrou isso. Não tem problema essa afirmação, porque quando o desequilíbrio existe na hora que o contrato nasce, o legislador também oferece mecanismos para isso. Só que não é com o uso do artigo 478. Se você assumir uma prestação desequilibrada já na hora que você comprou o imóvel, você vai hoje, compra o imóvel por 100, recebe o imóvel, mas você verifica que ele valia 50. Você tem instrumentos para mudar isso, mas não é na teoria da onerosidade excessiva. Porque quando o desequilíbrio está presente na hora que o contrato nasce, na exata ocasião em que o contrato nasce, você não aplica a teoria da onerosidade excessiva. Você usa as teorias dos defeitos dos negócios jurídicos. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. São regras que comprometem a vontade dos contratantes, lá na parte original. Mas tem solução. Tem solução. Só que não precisa ser aqui no artigo 478. Existe um exemplo, pessoal, que é o exemplo que os autores usam para dizer que você pode aplicar a teoria da onerosidade excessiva para contratos ditos instantâneos. Que é um bom exemplo. É o exemplo do contrato de mútuo, de empréstimo de dinheiro. O contrato de empréstimo de dinheiro é um contrato do tipo real. Na hora que eu dei o dinheiro a você, nasce o contrato de empréstimo. Bom, mas esse contrato, que você pode classificar como instantâneo, eu dei o dinheiro, o contrato se aperfeiçoou, ele tem um diferimento. O diferimento do pagamento, da devolução. Então, se entre o momento em que o contrato se aperfeiçoou e o momento do pagamento dos juros houver uma oscilação que faz com que a taxa de juros tenha sofrido uma redução brutal, você pode aplicar a teoria da onerosidade excessiva, não tem problema nenhum.
Ora, o primeiro requisito, portanto, que a gente tem da teoria da onerosidade excessiva, que é o da execução continuada ou diferida, deve ser lido da seguinte maneira: para a aplicação da teoria da onerosidade excessiva é preciso que entre o nascimento do contrato e o momento do pagamento exista um tempo decorrido, um tempo passado. Segundo requisito, é preciso que, diz o artigo 478, que a prestação de uma das partes se torne excessivamente onerosa. Então, segundo requisito, a prestação do contrato se tornou excessivamente onerosa. Problema dessa regra. O problema dessa regra são dois os problemas que você pode ver aqui. O primeiro é fácil. O encarecimento da prestação tem que ser excessivo. Não pode ser qualquer desequilíbrio de preço. Se você combinou 10, está valendo 10.500, não há excessiva onerosidade, em regra. Você tem que calcular, dimensionar caso a caso. Um pouco de variação vai existir mesmo. Pode existir. É do risco previsível. O que não se pode aceitar é que uma excessiva onerosidade seja mantida, porque isso vai gerar empobrecimento de uma parte e empobrecimento de outra. O problema quando você lê esse artigo é a primeira parte: se uma das partes suportar excessiva onerosidade. Alguns autores simplificam isso dizendo assim: tem que haver um ônus excessivo para uma das partes e a outra vai enriquecer. Cuidado, não é isso. Pode ser que as duas partes sofram uma excessiva onerosidade injustificada. O exemplo não é meu, mas é muito bom. Você contrata o transporte de mercadoria. Você contrata o transporte de mercadoria que vai ser feito por via rodoviária, uma estrada X, que vai te custar Y e vai levar 2 dias. Então a barreira, uma impossibilidade de ultrapassar essa estrada, a transportadora vai ter que transportar por um caminho muito mais longo, que vai fazer o transporte para ela se tornar excessivamente oneroso, vai ficar muito caro. E para quem contratou o transporte também vai ficar muito caro, porque a demora na entrega vai tornar custoso demais o cumprimento do contrato. Então não precisa necessariamente haver ônus excessivo para um e não para outro. Pode ser que seja para os dois. E vou mais longe. Pode ser que seja excessivamente oneroso e que, terceiro requisito, não haja vantagem para nenhuma das duas. Aqui tem uma crítica pertinente. A regra diz: quando se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra. No meu exemplo não tem extrema vantagem para ninguém, só que é excessivamente oneroso. Quer dizer, no meu exemplo os dois teriam que tomar prejuízo se eu dissesse que esse requisito está certo. Na verdade o legislador pensou: tem que haver um grande desequilíbrio que torne inconveniente a manutenção do contrato, para um ou para ambos, não necessariamente só para um contra o outro. Se tiver uma vantagem grande para um e prejuízo grande para o outro, mais característica haverá de excessiva onerosidade. Mas se os dois tiverem grande prejuízo sem ninguém ter grande vantagem, você não está impedido de aplicar o artigo 471. E, finalmente, e aí vem: em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Esse é o requisito que fecha os requisitos previstos no artigo 478, vai dizer: olha, para que eu possa reequilibrar ou resolver o contrato, foi quando eu comecei, é preciso que o desequilíbrio excessivo decorra de um fato extraordinário e imprevisível. Aqui é preciso tomar um cuidado. A doutrina brasileira, e aqui a maioria dos autores, diz assim: olha, infelizmente nós continuamos adotando uma teoria subjetiva.
Você tem que ver as partes e ver se elas previram ou não previram aquilo. É isso que está ultrapassado em todo lugar. O fato tem. Ninguém fala a pessoa, não está falando em fato previsto por alguém, nem fato previsível para alguém. Está falando fato previsível. Para quem? Para o homem médio. Para o homem médio. É previsível aquele fato? Ou não é previsível? E às vezes, ou mais longe, às vezes ele é previsível, mas ele é tão extraordinário que ele tem que interferir, que ele desequilibra as prestações. E daí, o jeito de raciocinar é dizendo assim: ele tem que ser um fato imprevisto, ou porque não se imaginava que ele ia ocorrer, ou porque não se imaginava que ele ia interferir de tal modo no equilíbrio das prestações. Porque se você planta, o exemplo também não é meu, estou plagiando aqui com concorrente. Se você pensar que você vai plantar laranja na Califórnia, é possível que tenha um terremoto lá, esse próximo tempo faz bacana. Mas se tiver, o preço vai ter um desequilíbrio brutal. Você sabe que pode acontecer, mas você não sabe com que impacto ele vai atingir o equilíbrio contratual. E quando ele atingir o equilíbrio contratual, você tem que ter boa vontade para aplicar. Porque o seu social, boa fé e equilíbrio contratual são princípios. Então você tem que raciocinar procurando dar uma interpretação construtiva. Você tem que construir o sistema a favor do interesse da sociedade como um todo. E a sociedade como um todo, não duvide, tem muito mais interesse no equilíbrio da relação contratual do que em manter um desequilíbrio a favor de uma das partes. Alguém vai levantar a mão e dizer: ah, não, mas eu acho que se você tiver vantagem, beleza, sangra mesmo o seu outro contratante. Alguém vai dizer isso? Você está brincando? Claro que não. O interesse da sociedade é o equilíbrio e é a manutenção para atingir um fim. Aqui, quando você fala em fato imprevisto e fato extraordinário, eu preferia que a regra fosse lida do seguinte modo. O perfil do nariz é muito grande. A regra é a de que você trate do tema à luz do equilíbrio da prestação, dizendo o seguinte: se quando o contrato foi feito, nenhuma das duas partes contou com aquele risco no desequilíbrio, tem que reequilibrar. A palavra mágica é a seguinte: aquele risco de desequilíbrio foi atribuído a alguma das partes? Alguma delas contava com aquele risco? Se não, se a resposta é não, ninguém contava com aquele risco, houve um fato imprevisível. Eu só faço aqui uma observação para tentar alinhavar esse raciocínio. Toda a doutrina, e eu mesmo estou dizendo isso, diz que a constatação é objetiva. A constatação é objetiva. Esse fato era previsto para a sociedade como um todo ou não? Esse risco foi assumido expressamente por alguém na relação contratual ou não? Se não foi previsto, tem que reequilibrar. Mas eu vou acrescentar o seguinte: nós vamos ter uma mudança rápida na análise desse tema. Por quê? Porque quando você examina essa doutrina, se costuma dizer: o fato desequilibra a posição das partes. O fato, o tempo todo alguém diz o fato. E os autores dizem: olha, não se pode estabelecer o reequilíbrio contratual por causa da situação pessoal de cada contratante. Isso aí, 10 em cada 10 afirma isso. E o exemplo tradicional é assim: se você tem um emprego de 20 anos e perdeu o emprego, esse fato é imprevisto para você. Mas para o equilíbrio da relação contratual, ele é indiferente. Você não pode invocar o seu desemprego para pedir o reequilíbrio das prestações. Mas olha, isso é assim mesmo. Se alguém perguntar, pode jurar de pé junto que a resposta é essa. Mas eu tenho uma dúvida e acho que essa discussão vai surgir, vou dividir com vocês.
comissão formada para mexer no CDC, para tratar, precisa fazer isso rápido, da questão do superendividamento. O mundo inteiro já se antecipou. A Argentina, eu lamento dizer, mas a Argentina saiu na frente e já tem texto para reequilíbrio das prestações. E a gente trata devedor no Brasil como caloteiro. Até de vez em quando é, mas não é sempre que você é um mau pagador por princípio. Você é mau pagador porque você não sabe projetar suas contas, porque você sofreu um revés qualquer. Tem até critério classificatório para superendividado. Superendividado doloso, superendividado espontâneo, superendividado ocasional. É sério. Vocês vão ouvir isso. E quando nós trouxermos de verdade para o Brasil o tema do superendividamento, eu tenho convicção de que isso vai refletir na teoria da moralidade excessiva. Não estou louco. O artigo 745, acho que é a letra A, já autorizou parcelar a dívida, não é isso? Já autorizou parcelar a dívida no processo de execução. Ué, mas pode parcelar a dívida? O artigo 313 do Código Civil diz que se a obrigação é divisível, mas ninguém combinou pactuar, não pode pactuar, é obrigado a pagar à vista? Já pactuou. Já pode. Tudo bem. Na hora que você for responder a execução. Mas olha, veja, se eu me antecipar porque eu estou devendo e quiser consignar, eu ficava em dúvida se não pode. Olha, se eu posso esperar a execução para parcelar, por que eu não posso me antecipar e parcelar? Fecha parênteses. A questão pessoal do superendividado vai refletir nessa afirmação. O desemprego já vai ser questão para desenvolver, pelo menos, a teoria da imprevisibilidade em relação ao fato imprevisto para ele. Não para ele não pagar o que não deve, não é nada disso, mas para parcelar, para repactuar as condições de crédito. Muito bem, vamos adiante mais um pouquinho. Está faltando um requisito aqui. Está faltando um requisito que não está aqui. Esses primeiros eu já disse: execução continuada e diferida, fato imprevisto, não nessa ordem, né? Excessiva vantagem, extrema onerosidade de um contra o outro, e a excessiva onerosidade. Falta um requisito que é o chamado requisito negativo, que é controvertido. Cuidado. A doutrina, os manuais, na verdade, dizem assim: aquele que pede o reequilíbrio ou a resolução com base na onerosidade excessiva não pode estar em mora. Bacana, né? Você está em mora porque é excessivamente oneroso. Daí você está em mora, você não pode pedir o reequilíbrio. A regra tem que ser compreendida. Não é que está errado, mas ela precisa ser compreendida à luz do conceito de mora. A mora é o cumprimento imperfeito da obrigação. Quando você vai estudar mora, ninguém faz assim. O artigo 399 resolve isso. O artigo 399 ele já antecipa a questão. Ele diz: olha, quem estiver em mora não, suporta a coisa junto. Quem estiver em mora suporta os efeitos da força maior no caso fortuito. Você não pagou a dívida hoje. Não havia nenhum desequilíbrio, mas você não pagou. Durante a sua mora surgiu um fato. Mas você não pode mesmo dizer: olha, eu não paguei lá atrás, mas agora desequilibrou. Peraí, se você tivesse pago quando era para pagar, não teria desequilíbrio. Então, está certa a regra. Se durante a mora ocorreu o fato superveniente imprevisto, você não pode invocá-lo para reequilibrar, porque você já não tinha cumprido. Agora muda o meu exemplo. A prestação que você vai pagar está desequilibrada. Você não conseguiu pagar. Você entra com a ação, você não pode dizer: olha, eu não paguei porque o valor que você estava me cobrando era 10 por um produto que estava valendo 1. Eu pago, mas eu pago 1. O desequilíbrio já estava presente lá atrás. Então, não é a mora que provocou, a mora não foi anterior ao caso fortuito com a força maior. Se a mora não é anterior, tem que admitir a aplicação da teoria, enfrentando o problema de que eu vou tratar já, que é o problema do marco inicial da resolução do contrato, que é a citação. Vamos mais longe, mais um pouquinho adiante. Pode ser que você esteja em mora mesmo.
surja o fato imprevisto ou extraordinário e desequilibre a prestação posteriormente à sua mora, depois da sua mora. Mas você pode ter um exemplo em que depois que você estava em mora, surgiu o desequilíbrio, mas o desequilíbrio não depende da sua mora, ele ocorreria de qualquer jeito. E aí, se a sua mora não é a razão do desequilíbrio, o mundo inteiro diz que mesmo o devedor em mora pode invocar a teoria da onerosidade excessiva. Os autores que fizeram do tema da onerosidade excessiva uma questão específica afirmaram a mesma coisa. Problema que tem para eu enfrentar no final é que o artigo 478 é uma linha final que diz assim. Eu vou me meter nesse assunto aqui, porque eu estou espremido com dois processualistas importantes. Eu espero que eles me poupem dessa questão. O efeito da sentença retroage à citação. Por que o legislador tinha que fazer isso? Mas fez. Bom, fez porque estava pensando na resolução do contrato. Esse artigo é pensado para a resolução do contrato. Se você resolve, desfaz o contrato, tudo bem se retroagir para a citação, porque antes ele não estava resolvido mesmo. Antes ele estava em vigor. O primeiro momento é a distribuição ou a citação. Ele usou o momento da citação. Então, construção, é isso. Estou de acordo. Só tome cuidado pelo seguinte: se você estiver falando em revisão, você não pode aplicar essa regra. Essa regra está conjugada, até topologicamente, para o tema da resolução. A resolução se dá no momento da citação. A revisão não. A revisão vai para o momento do desequilíbrio. Quando desequilibrou? A partir desse momento tem que rever. Ou você vai dizer, se atrasou para a corporação, então você pode tomar um prejuízo monstro em 6 meses. Atende o princípio do equilíbrio contratual? É evidente que não. Claro que não. E qual é o princípio constitucional? Equilíbrio contratual. Então, essa regra só para o pedido de resolução do contrato. Aqui eu vou falar rápido. Essa sentença constitutiva foi feita retroativa da citação. Por causa dos dois, eu falo rápido para não ter. Essa sentença é uma hipótese em que o efeito é constitutivo. Não é assim que a gente aprende? A sentença tem natureza constitutiva quando ela altera a realidade jurídica existente. Isso é o critério classificatório. E declaratória quando ela reconhece algo que já ocorreu. Ora, a alteração do contrato, me parece, tem efeito constitutivo. Com efeito, ex-tunc. Retroage. Volta ao momento do reequilíbrio. E daí? Bom, o processo não pode ser embaraço para a solução da questão do direito material. Pelo contrário, já tem um exemplo até, há outros exemplos antes. Então, essa hipótese é uma opção do legislador. Muito bem. Vamos adiante. De que jeito o contrato pode ser revisto pelo juiz? É outro problema. Ele pode ser revisto pelo juiz, com certeza, quando ele equilibra economicamente, numericamente o contrato. Para reequilibrar o que está caro e o que está barato, não há controvérsia. Pode intervir. Agora, quando ele tem que mexer no equilíbrio do contrato, não economicamente, quando, por exemplo, uma cláusula desequilibra, daí é um pouco mais sensível a essa intromissão. Se vocês quiserem estatística, a maioria da doutrina diz não, só pode reequilibrar economicamente. Do ponto de vista do conteúdo, o juiz não pode se meter no contrato. Aqui de novo, eu estou dizendo para vocês o que a maioria da doutrina diz. Na minha opinião, pode se meter.
estou dizendo isso porque o professor Renan usa essa expressão para falar juiz novidadeiro, que acha que tudo que é novidade é bacana. Não é isso. Mas é só você pensar em tudo que está acontecendo no mundo dos contratos para você ver que o juiz já se mete na cláusula contratual o tempo inteiro, fazendo bobagem, porque o juiz constrói a jurisprudência errando. Claro, ele tem que resolver o problema. A gente tem que errar mesmo. Até a jurisprudência se consolidar, a gente tenta acertar. E o juiz se mete mesmo, suprime cláusula, reequilibra a distribuição de contrato. É o papel do judiciário num país como o nosso. Construir. A gente vai chegar num ponto em que você vai dizer esse tipo de cláusula pode, esse tipo de cláusula não pode mexer. Mas ele vai fazer isso porque a gente tem um monte de lugar onde a gente está fazendo isso o tempo todo. Não adianta a doutrina dizer que não pode. Começa no Código de Defesa do Consumidor. Ou é material, quando você diz que a cláusula que manda ficar na UTI só 10 dias é nula. Não está mexendo no conteúdo do contrato? Quando diz que tem que cobrir um determinado tratamento que está expressamente excluído. Não está se metendo na economia do contrato? Claro que está. É claro, não estou dizendo que é tudo a mesma coisa, CDC e relação de direito privado. Não estou dizendo isso. Estou longe de dizer isso. Pelo contrário, estou dizendo o contrário. Mas a tendência é esse reequilíbrio passar por esse tempo, tentando acertar o máximo possível e errar o mínimo possível, que é o que a gente faz o tempo todo. Então, a revisão com certeza equilibra valores. Um grande conflito de discussão reequilibra conteúdo contratual. Muito bem. O que mais falta dizer? Falta dizer que o tema dessa discussão depende de que você vá ao artigo 317 do Código Civil. Por quê? Porque o artigo 317 é um artigo que veio por acaso consagrar a teoria da onerosidade excessiva. Esse artigo aparece, esse artigo 317, no capítulo, na seção do pagamento, no livro das obrigações, seção do adimplemento, livro do pagamento. E esse artigo foi realmente projetado para o pagamento em dinheiro. Esse artigo está aí quase para tirar os efeitos da inflação, da desvalorização econômica. É só você ver, ele vem logo depois dos artigos que falam do pagamento em dinheiro. Logo depois dele vem o outro que fala. Não pode ser vinculado ao ouro ou à moeda. É claramente uma vinculação. A ideia foi o pagamento em pecúnia. Mas o que importa é que numa das modificações que foram feitas durante a tramitação do projeto, tiraram uma parte dele que dizia para reequilibrar obrigações de moeda. Tiraram. E o legislador e o professor bibliográfico, por melhor que seja, não são os donos do código. O dono do código é o tempo. E o tempo fez com que esse artigo tenha significado uma regra geral de reequilíbrio. Que ele diz assim: se entre o momento que nasceu a obrigação e o momento que for feito o pagamento surgiu um fato imprevisto, não fala extraordinário, só fala imprevisto, o juiz pode reequilibrar. Ótimo. Está resolvido o nosso problema. Primeiro, ele não restringe. Ele não trata só de contrato. Ele trata de qualquer obrigação. Pagamento não é só dinheiro. Pagamento não é só dinheiro. Pagamento é entregar a prestação devida. Vir aqui dar essa aula é um pagamento. Vir trabalhar todo mês. Vir aqui trabalhar todo mês, a gente está pagando o nosso compromisso com o tribunal. É pagamento. Então, o pagamento é gênero. É a entrega da prestação. Obrigação tem várias fontes. O contrato, lá no artigo 478, é uma só. O ato ilícito gera obrigação. Se bater no seu carro e tiver que pagar, estou obrigado a pagar. A obrigação decorrente do ato ilícito. Se fizer a promessa de R$1.000 para quem devolveu o seu poodle,
é promessa de pagamento, obrigação decorrente de ato unilateral. Então, não tem só um tipo de obrigação, são várias as fontes de obrigações, todas sujeitas ao pagamento e todas sujeitas à regra do artigo 317. A regra 317 do Código Civil diz que qualquer pagamento, contratual ou não, pode ser revisto se surgir um fato imprevisto que desequilibre o equilíbrio original no momento do pagamento. Não está dito extraordinário, só está dito imprevisível, azar do legislador, porque não tem jeito de você dissociar uma coisa da outra. Isso parece que é tranquilo. De vez em quando aparece alguém tentando dizer que o legislador foi mais rigoroso para resolver o contrato do que para reequilibrar. Tudo bem, se você quiser adotar essa teoria, eu concordo. Mas quer dizer que por muito menos você pode reequilibrar. Eu acho que não tem jeito de você dizer que é imprevisto sem ser extraordinário. Uma coisa quase que leva a outra. Mas se você disser, estou de acordo. E aí, falta dizer mais uma coisa. Tem um outro lugar, antes da gente ir para o Código de Defesa do Consumidor, de novo, vou falar rápido. Está lá no Código de Processo Civil, onde tem uma teoria da imprevisão meio esdrúxula lá, que é, até de certo modo, antiga. Ninguém dá muita bola. Tem uma forma que eu trouxe aqui do STJ, que na minha opinião é uma confusão, porque a gente é do STJ, não é bom. Depois que o Código de Processo Civil foi alfabetizado, é o artigo 475, letra Q, parágrafo terceiro. E lá tem uma regra que se a gente fizesse um pouquinho de força, a gente teria aqui uma teoria da imprevisão muito mais aberta do que as do Código Civil. Mas muito mais. Porque lá o legislador diz assim: olha, se depois que surgir, porque é o capítulo que trata do pagamento da indenização dos alimentos em ato ilícito, aqueles casos em que você mata o pai da família, alguém mata o pai da família, ou então alguém reduz a capacidade de trabalho, você tem que pagar uma verba de natureza alimentar. Lá está dito, se mudar a condição econômica, você pode reequilibrar. Condição econômica é muito mais do que tudo isso que eu estou falando, muito mais, causa muito mais aberta do que fato imprevisto, etc. É verdade que quando alguém lê esse artigo, eu fui estudar para falar aqui, eles não vão tão fundo, porque de fato é uma regra muito mais do direito civil do que da regra do direito processual civil. Mas isso também não é novidade, eu sei, não vou falar isso sobre eles, mas é a cláusula rebus sic stante da coisa julgada. Quer dizer, a coisa julgada vale quando as condições permanecem equilibradas. E tem um exemplo que é velho. Você é condenado a pagar para o seu empregado um índice de redução de capacidade de trabalho de 50%. Sabe lá por quê? Ele continua trabalhando e recupera a força muscular que ele tinha perdido. E aquela perda de 50% hoje está em 20%. Se você deixar ele pagar, o empregador continuar pagando 50%, deixou de ser indenização. Passou a estar em outro capítulo do Código Civil, que é o enriquecimento injustificado. Você está pagando 50% por uma redução de capacidade de trabalho de 20%. Por isso que está essa regra aí. Para reequilibrar. E veja, e aí já vou para o Código de Defesa do Consumidor. Não tem uma linha que diga aí que o fato precisa ser imprevisto. Sabe quem está certo? O Código de Processo Civil. Da onde a gente tirou que se não tiver previsto, se for previsto o desequilíbrio, você é obrigado a tomar um prejuízo? Explica. Por que você é obrigado a tomar um prejuízo previsto? Eu previ. Você previu que ia pagar que podia subir, então você vai pagar um valor absurdo, porque o princípio da vontade que vale. No Código Civil, essa afirmação que eu estou falando é uma bobagem, mas no Código de Defesa do Consumidor é uma verdade absoluta. O legislador foi corretamente resolver isso. No Código de Defesa do Consumidor, a regra está no artigo 6º, número 5, dos direitos fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. Veja só, primeiro, não é qualquer relação jurídica que está sujeita a essa regra. Não é. É só a relação de consumo típico. Tem que ter o destinatário final do artigo 2º
aquele que usa o bem ou o serviço para tirar de circulação, com todas as discussões pertinentes aí, teoria finalista, teoria maximalista, que não vem ao caso, mas você tem que dizer aquilo é uma relação de consumo, e se for relação de consumo, essa regra só ajuda o consumidor, não ajuda o fornecedor. Veja só o consumidor pode usar essa regra. E qual é a regra da teoria da onerosidade excessiva para o consumidor? É dizer o seguinte: surgiu um fato superveniente que desequilibrou o contrato. Ponto. Vou reequilibrar. Ponto. Não tem outro requisito. Se entre o momento que o contrato surgiu e o momento que você está cumprindo se desequilibrou o contrato, se reequilibra. Não tem nenhum artigo, inciso aí, para dizer tem que ser fato imprevisto. Nada. Presume, em caráter absoluto, que o consumidor não tem a obrigação de fazer a previsão. Ele não sabe dessa previsão. E cria a regra justíssima. Se equilibrou. Depois que ele foi feito, equilibrou. E vou mais longe. Se nascer desequilibrado, equilibra também. Também não tem nenhum requisito. Não tem que ter erro, não tem que ter teoria da cognoscibilidade, lá no artigo 138, não tem que ter teoria do desequilíbrio das prestações do artigo 157 do estado de perigo, nem os requisitos de necessidade e risco do artigo 158, nada. 157, nada. Basta estar desequilibrado. Eu me lembro que eu era juiz de Piracicaba e havia uma história no colégio de redução que era o seguinte: o cara comprou uma Bíblia que dizia que tinha um contorno a ouro por R$500. Eu lembro que ele tinha um valor 5 de 100. Isso aí é o que acontece sempre. Chegou em casa, mostrou a Bíblia para a mulher, falou para a mulher que pagou R$500, quase apanhou e entrou no juizado nas costas, porque a mesma Bíblia podia ser comprada no site por 50 anos, 100 dólares. E ele entrou com uma ação, e eu me lembro eu sei que não parece, mas sou velho. O Código de Defesa do Consumidor estava entrando em vigor e o código dizia, e alguém lá que julgou a questão do colégio recursal disse assim: não, pacta observando. Aí algum desavisado leu o Código de Defesa do Consumidor e falou: não, no Código de Defesa do Consumidor, se você provar que está desequilibrado, você pode reequilibrar, sem requisito nenhum. Instituto de Proteção à Trouxa. É o artigo 6º, número 5 do Código de Defesa do Consumidor. Se você pagar um valor excessivo, você pode buscar o reequilíbrio das prestações. Eu vou mais longe, é justo. Por que alguém vende por R$500 um bem e fica por isso mesmo? Quem disse que a gente tem que ser vítima de esperteza? De onde a gente tirou isso? A gente convive tão bem com essa história de dolo bom. Por quê? Não tem dolo bom. Ou é dolo, ou violou o meu objetivo. Não pode. Muito bem. Código de Defesa do Consumidor é isso. O que mais eu tinha anotado para falar com vocês? Eu acho, só mais uma coisa aqui, para não deixar de falar de uma outra questão que me incomoda. A gente fica tendendo a achar que todos os contratos, que só os contratos onerosos se sujeitam à teoria da onerosidade excessiva. Quer dizer, para que seja viável a teoria da onerosidade excessiva, é preciso que tenha havido pagamento. E aqui a doutrina também costuma diz que o contrato gratuito pode se sujeitar a isso. Pode se sujeitar. O que é mais uma demonstração de que não precisa ter a vantagem para um contra o outro. Basta que o prejuízo de alguém seja excessivo. E um exemplo que... Existem alguns exemplos de comodato de imóvel. Um exemplo que, embora não seja usual, não seja algo frequente, eu peço desculpa para usar esse exemplo, porque ele mostra bem o
quero significar com isso? Imagine que alguém institua o benefício de renda, deixa lá no testamento um encargo para uma pessoa para que ela pague um salário mínimo para uma pessoa. Eu faço um testamento e digo, eu vou deixar todo o meu patrimônio para alguém, e esse alguém tem o dever de pagar um salário mínimo para uma mulher que cuidou de mim. Nessa hipótese, o que é uma renda permanente? Renda vitalícia que essa pessoa vai pagar para essa pessoa. Vamos imaginar que o senador Paulo Paim seja presidente da República. O salário mínimo vai custar uma nota preta. E no orçamento do sujeito que vai pagar, o salário mínimo passou a representar 80% da renda dele. É uma obrigação gratuita, mas se tornou excessivamente onerosa. Cabe a aplicação do artigo 478, ou cabe o artigo 317. Não dá para ser o salário mínimo. O salário mínimo ficou excessivamente oneroso. Você entrega um imóvel seu incomodado, não valia quase nada, você deixou um amigo lá morando de graça, chega a uma determinada altura, você tem um contrato de duração de 5 anos com ele, de sessão incomodada. Chega a uma determinada altura, aquela região fica super valorizada, já sabe fazer boulevard, e aí, você vai continuar deixando ele morar de graça mais 3 anos? Era gratuito, agora não dá para ser gratuito. Aquilo representava zero no seu orçamento. O aluguel valia R$100, agora vale 5 mil. Surgiu um contrato gratuito um desequilíbrio excessivo. Então, você sempre pode pensar em que a onerosidade excessiva é um instrumento na busca do equilíbrio contratual. Se gratuito ou oneroso, o ônus se tornou excessivo, deve haver a incidência dessa regra, a incidência dessa aplicação. Eu separei alguns casos aqui, mas como eu sei que tem um período de perguntas, vamos para ele, se houver oportunidade, eu encaixo essas questões que você se acorda, na verdade, que o tema começa a ser aplicado, mas é porque assim eu posso ouvir as críticas, as perguntas, as ponderações que vocês tiverem. Todo mundo, eu renovo aqui o meu agradecimento pela atenção que vocês tiveram a bondade de dispensar o que eu expus, e cumprimento mais uma vez a iniciativa do curso de Maria desses encontros que vão ser um sucesso. Tenho que cumprimentar a Lúcia pela excelente aula, beleza, deixou o término da sua fala, é improvável que com as perguntas nós tenhamos mais informações. Portanto, vamos às perguntas. 16º andar e 17º, e os interessados devem se apresentar, inclusive indicando o posto de trabalho. Estamos gostaria de iniciar as indagações doutoramente. Dentro da legislação, eu gostaria de saber se pode ser aplicado, por exemplo, revisão dos contratos aleatórios. Essa é uma questão muito interessante, porque os contratos aleatórios, de modo geral, são aqueles em que uma das partes deliberadamente assume o risco. Ao se formar o contrato, surge imediatamente uma área, risco. Tipicamente, eu tenho até dúvida dessa afirmação que eu vou fazer, mas como o autor fala, que no caso do contrato aleatório, vamos usar o exemplo de tudo, que é o segundo. Eu acho que não é aleatório. De todo modo, estou isolado não só na doutrina, como no mundo jurídico inteiro, quase. Porque eu acho que a contraprestação é a cobertura, não é a entrega efetiva do bem. Do jeito, a questão é outra, é menos importante. Se você pensar que esse é um contrato aleatório, pode ser que você fique o período inteiro de cobertura, período inteiro sem a ocorrência do sinistro, você pagou pelo nada. Quando você diz que não se aplica a teoria de previsão, o que você está dizendo?
Você não pode dizer que ocorreu um fato superveniente, que é não ter sido furtado. Portanto, você pede o prêmio de volta. Você não pode dizer isso. Porque a área é essa mesmo. Mantida a condição de sinistralidade, aí eu vou fazer a colocação, se os índices de furto na cidade continuarem os mesmos, o prêmio foi pago por aquela cobertura, não subiu o carro, mas isso é a área natural do meu negócio. Agora, essa afirmação é a afirmação de bate-pronto. Falta completar a explicação. Não se aplica a teoria da onerosidade excessiva aos contratos aleatórios quando o risco que você assumiu não se altera. Vamos dar um exemplo. Hoje, vamos imaginar que o índice de furto de veículos em São Paulo seja de 10 por dia. Deve ser muito mais, né? Mas vamos imaginar que seja 10. Vamos imaginar que você faça um contrato de 1 ano de duração. Quando você fez o contrato, índice de 10 furtos dia. Daqui a 3 meses, a gente acabou a inflação, quem diz que a gente vai acabar com o furto de dia? Cai o índice para 1 por dia. Não se aplica a teoria da onerosidade excessiva? Claro que se aplica. Mudou a área que você estava correndo. A sua área era 10 furtos por dia. Agora é 1 por dia. Por que você vai pagar o mesmo prêmio? Então, quando você afirma que no contrato aleatório não se aplica a teoria da onerosidade excessiva, a resposta é, de fato não se aplica, desde que o risco assumido originalmente não tenha mudado. E se mudar a área, se mudar o grau de risco, sim, tem que haver alteração da prestação. Você paga prêmio baseado no quê? Na sinistralidade. Surgiu um fato novo, não é mais aquela sinistralidade pela qual você está pagando, o prêmio ficou excessivamente caro. Nem é algo que dependa da teoria da onerosidade excessiva, no meu exemplo. Está previsto no código. O contrato de seguro, 780, vai ter uma regra que diz: se houver variação no risco, diminui o valor do prêmio. É a pura onerosidade excessiva. Qualquer contrato aleatório pode ter esse risco. Um dos acordos que eu tinha separado aqui é o da compra de safra futura, que é exatamente isso. O STJ diz: olha, não se aplica a teoria do risco no contrato de safra futura. Quando você vai ler o acordo, você vai ver que ele diz exatamente o que eu estou dizendo. Ele diz: olha, quando você compra uma safra futura, você sabe que a safra pode ser de X toneladas até Y toneladas. Aquilo está na margem de risco. Mas se você provar que naquele ano surgiu um fato que alterou completamente essa flexibilização, eu acho que tem que aplicar a teoria da onerosidade excessiva. Na minha opinião, portanto, a resposta é: não se aplica a teoria da onerosidade excessiva, desde que mantida a condição de risco originalmente prevista. Esse precedente, porque hoje nós recebemos muitos casos, e no momento que isso vem acontecendo, hoje temos problemas em alguns segmentos agrícolas, quase sempre, laranja, em geral, se estabelece. Quer dizer, o volume de produção pode ter mudado em razão de alguma condição específica. E o preço? Porque o problema maior é o preço, quer dizer, contratos que foram feitos, imaginando, em meados do ano passado, de venda futura, por exemplo, de boi, chegou no final do ano, o preço da arroba que era de 50 passou a 120, e os contratos agora estão sendo cumpridos a 75. Então o indivíduo que vende, ele imagina que vai ter um aumento, então ele tem um lucro, ao invés de vender imaginando para frente 75, mas ninguém imaginava que chegaria a 120. E agora ele também não quer entregar, porque ele vai ali no primeiro frigorífico da esquina e vende a 120. E que fica para a situação do preço, já que nesse caso não se estabelece dentro da razoabilidade o mínimo e máximo. Porque o frigorífico que faz esse contrato futuro, se o preço se mantiver em 50, ele vai pagar 75. Agora, e se estiver 120, como funcionaria? Poderíamos aplicar também para o preço? Eu, pessoalmente, não tenho dúvida. Já eu aplicaria. Veja,
Qual é o equilíbrio que tem no contrato que, vamos imaginar que ele combinou pagar, se estava 50, ele combinou 75, qual foi a previsão? De que ia estar em torno de 75, ou não? 80, 90? Agora, qual é o percentual, então, que estaria dentro porque da mesma forma, então, nós vamos estabelecer um preço, então, do futuro, claro. Quer dizer, 75, o valor está menor, eu quero te pagar 60. O valor está menor. Mas eu acho que tem uma margem. Por exemplo, É isso, qual seria a margem? eu acho que não pode engessar. Mas a lei da lesão, da economia popular, falava em 50%. Se fosse usar, me parece que já estava superado. 50 seria razoável. 50 seria razoável, mas veja, de 75 para 120 já estourou 50. Já daria para equilibrar, já passou de 50%. Mas eu não acho que seja um bom caminho estabelecer uma porcentagem. Eu acho que tem que ver caso concreto. Eu acho que a gente tem que ter uma margem de intromissão na vida econômica do contrato. Alguma vantagem, algum risco ele tem que ter mesmo, faz parte do equilíbrio. Mas de 75 para 120, na minha ótica, fugiu da previsibilidade. O critério é razoabilidade. Eu acho que é razoabilidade. 50 é um número mágico, porque a lei de economia popular já usa 50%. Então, se passar de 50%, já tem base, é legal. Mas eu acho que 30%, veja. No interior talvez não saiba, mas a arroba, cada boi pesa 18. Põe isso em 100 bois para você ver que tamanho que dá o prejuízo que ele vai levar. É enorme o prejuízo. E eu volto à questão original. Por que alguém tem que entregar um bem a 75 que vale a quase 150? Por quê? Perdeu um pouco porque ele arriscou, ele se comprometeu a comprar, você tinha a venda garantida. Acho que tem que ser uma vantagem. Acho que o comprador tem que ter uma vantagem. Você não precisa mandar ele pagar os 120. Mas, se você mandar ele pagar 100, pode ter certeza de que a vantagem do negócio dele já está brutal. Então, eu acho que tem que criar um equilíbrio, levando em conta as condições econômicas. Acho que não. Acho que tem que ser. Mas eu vou. Nossa, tá certo? Podemos encerrar então? Considerando a inexistência de mais perguntas, mais uma vez gostaria de agradecer ao Dr. Amide pela excelente participação aqui no 16º Andar, aqui no Fórum Juventus. Tenho certeza que todos aproveitaram muito a palestra, sua aula, um tema tão importante, tão presente na nossa vida, aqui no Judiciário, e que tratou da onerosidade excessiva. Gostaria de lembrar que a semana que vem nós daremos continuidade ao nosso curso e um tema específico sobre falência e recuperação, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A aula será com o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, nosso colega aqui de São Paulo, professor de Direito Comercial do curso preparatório para concurso CPC e autor de livros e artigos jurídicos. José Maria quer fazer alguma observação? Para mim, de mais algum comentário? Então, bom final de semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.